Olá, continuando essa nossa caminhada rumo à nota 1000, à nota máxima, nós abordamos agora a competência 1. A competência 1, ela trata principalmente da questão da gramática. A competência 1 tem a ver com a correção por parte da banca de todos os deslizes gramaticais cometidos pelo candidato. Então, a banca vai procurar os erros. A banca vai procurar os erros e os erros eles são divididos em erros leves, por exemplo, uma vírgula que não destrua um período, erros medianos, por exemplo, uma concordância nominal ou verbal, erros graves, por exemplo, um erro de crase, e, é claro, os erros muito graves, quando você não consegue estruturar um período, quando com uma vírgula você destrói uma oração, colocando uma vírgula entre o sujeito e o verbo, por exemplo, colocando uma crase diante de um verbo do infinitivo. Então, é tudo isso. É como se fosse um grande Big Brother, desde a linha 1, existe um olhar que vai o tempo todo observando a sua escrita. Então, na hora que você coloca o título, e lembre que o título não é obrigatório, você já está sendo observado. Cometer um erro no título já vai perder pontos. E é claro, o nosso grande objetivo é não perder esses pontos. E aí vem como um conselho. Você que quer alcançar a nota máxima, você que quer conseguir essa nota 1000 para entrar no curso que você tanto deseja, a partir de hoje, um compromisso não comigo, mas com você mesmo. Estude gramática. A gramática tradicional ela é cobrada na redação, na prova objetiva menos, mas na redação ela é cobrada. Então procure não cometer esses erros tão graves. E os erros podem ser listados. Veja, os erros mais procurados pela banca do Enem. Existem estatísticas sobre isso. São os erros de crase, quando você coloca a crase onde não deve, por exemplo, diante de um masculino ou num verbo. Concordância, você não consegue fazer a concordância entre nomes, não é? Ou então fazer com que o verbo se flexione em relação ao sujeito, que é a concordância verbal. Erro de pontuação, a questão da vírgula, a famigerada vírgula, que vira um problema para a maioria dos candidatos. A acentuação, tem gente que coloca acento onde não existe. E onde deveria ter, deixa de colocar. Por exemplo, a palavra infância, ela tem acento circunflexo. Mas na hora que você escreve infantil, ela perde. Porque as palavras, na sua variação, perdem o acento da forma original. Demência tem acento, demente não tem, e assim vai. Então, acentuação, pontuação, concordância, crase, regência nominal e verbal, a ortografia, que é a questão da escrita correta da palavra. Tem gente que escreve errado determinada palavra durante uma vida inteira e ali, na redação de vestibular, acaba escrevendo também. E a banca fica de olho nisso o tempo todo. Então, atentos à gramática, na hora de escrever, é como se você realmente passasse a se policiar. É preciso observar os elementos gramaticais o tempo todo. Para isso, a gente aconselha muita leitura para melhorar em gramática. Compreender que se você tem um repertório bom, se você tem muitas palavras no seu léxico, você utiliza bem, por exemplo, os recursos de sinonímia, que é trocar uma palavra por outra na hora que você tiver uma dúvida. Quanto à competência 1, guarde o que a gente diz aqui. Não há dúvidas em redação. Na hora que você está escrevendo, você não pode ter dúvida da palavra que você está escrevendo. Se você está com uma dúvida se uma palavra é com X ou com CH, então você vai e troca a palavra, escreve de outra maneira. Se é com 2 S ou C cedilha, risca aquilo ali e escreve outra palavra que não aquela que você está com dúvida. É assim onde você vai melhorando, então, a questão gramatical. Por último, um dos erros que acontece bastante é a ausência do paralelismo. A banca, ela, na leitura, de alguma maneira, ela busca a compreensão do seu texto. E há momentos em que as ideias estão incongruentes e que determinadas formas verbais, por exemplo, ou mesmo pronominais, não combinam. Então, isso é ausência de paralelismo. Na hora que a banca olha para o teu texto, ela vai atrás de todos esses erros. Pontualmente ela procura e lembre, vale 200 pontos essa competência. Na prática, todo mundo luta contra ela. O aluno, por melhor que ele seja, ele, na verdade, ele tem 800 garantidos, né?
ele domina o tema, ele domina o gênero, o repertório dele é bom e até a coesão dele é boa. Então, todo aluno bom, e você é um aluno desse, tem 800. A luta de verdade é se policiar, ficar o tempo todo buscando não errar. Então, é uma luta contra os erros de gramática. E o que a gente pede muito é que haja bastante leitura, leitura de jornal, por exemplo. Você tem articulistas maravilhosos que escrevem bem, você vai e se espelha naquele texto de alguma maneira. E, é claro, a leitura de gramática. Tem dúvida, consulta o dicionário, aprenda a escrever. Aprender a escrever é buscar essa excelência do texto. E às vezes uma coisa simples. Você, por exemplo, que manda um recado pelo WhatsApp, você tem ali um corretor ortográfico. Então aprenda a utilizar. Escrever a palavra está errada, dá uma olhada como lá embaixo tem a palavrinha certa. E aí você vai melhorando em gramática a cada dia, ok? E é claro, o nosso conselho é: fiquem atentos às aulas de gramática, elas serão importantíssimas e a competência 1, ela acaba de alguma maneira sendo melhorada e você vai atingir a nota que você quer.